O Boletim Focus do Banco Central publicou essa semana mais um prognóstico negativo para a economia brasileira. A última previsão é que o Produto Interno Bruto do país crescerá 0,87%. O boletim reduz a projeção pela 17ª vez seguida. O que faz a economia brasileira patinar? Por que contraria as previsões que apostavam em um novo momento político pós-eleição de crescimento e geração de empregos? Eu vou conversar com o economista Frederico Jaime Júnior, que é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Bem-vindo, Frederico. Obrigado. Frederico, a paralisia da economia brasileira contrariou um certo senso comum de que um novo governo ia impulsionar, teria um fôlego novo, né, para a economia, que vinha patinando já há muito tempo, passou aquele período realmente negativo, né, de resultado negativo, e depois veio patinando até 2018 e agora começa de novo um desempenho ruim ao longo do ano. Como é que você vê, quais são os gargalos, o que está acontecendo? Quais são os gargalos que impedem o crescimento do país? Bom, Vivian, na verdade é preciso entender que a economia vem em uma recessão desde o segundo, terceiro trimestre de 2014. Né? Se a gente acompanhar, já temos praticamente 5 anos em que a economia não consegue recuperar. Para se ter uma ideia, hoje nós estamos em torno de 5% do PIB abaixo do nível de 2014. Né? É a primeira vez na história das recessões mais recentes no Brasil, pelo menos que se tem dados suficientes para analisar, no qual a economia brasileira não conseguiu recuperar ao mesmo nível de quando iniciou. Né? Hoje nós somos 5% abaixo do que era o PIB no início de 2014. Não, encolhemos e não conseguimos recuperar. Né? É muito pior. Né? Por exemplo, na recessão mais grave que nós tivemos antes dessa, que foi a de 80, em 4 anos aproximadamente, a economia brasileira tinha voltado a estar no mesmo nível do PIB que estava no início da recessão. Bom, e isso é uma conjunção de fatores, né? Desde, se a gente analisar o caso mais nesse período, assim que inicia a recessão, que ela se inicia e assim que o segundo governo Dilma se inicia, o então ministro da Fazenda daquela época, era o Joaquim Levy, promove um choque nos preços dos produtos energéticos, da energia elétrica principalmente, o que agravou a situação que já vinha problemática em 2014. Isso combinado com um endividamento das famílias razoável, né? E aí, final de 2015, início de 2016, quando ocorre o impeachment da Dilma Rousseff, um novo governo informa que teremos com 6 meses as expectativas se reverterão e a economia voltará a crescer. Infelizmente, isso não aconteceu porque também, infelizmente, expectativas não ocorrem simplesmente porque eu quero o que você queira. É uma questão muito mais complicada. Investidores investem em função de uma série de variáveis e não havia nenhuma razão para se reverter aquela situação. E a economia, então, continuou num processo de crescimento muito lento, né? E agora, bom, e aí viemos, então, o impeachment seria suficiente para recuperar? Não recuperamos. Depois a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, a PEC dos gastos, e a PEC dos gastos ela tem um impacto muito problemático, porque, na verdade, ela impede a possibilidade de se utilizar gasto público em momentos de crise, né, como eventual coadjuvante numa retomada do crescimento. Né, nós temos hoje com a emenda constitucional... Infraestrutura, por exemplo, investimento em infraestrutura, faz a roda girar. Exatamente. Então... Bom, então veio a reforma trabalhista, não conseguimos recuperar. E com o novo governo, né, a nova tentativa do momento, que agora já nem está mais tão grande assim, seria a reforma da Previdência.
Mas, na verdade, o problema é que nós temos uma crise grave e, para se resolver isso, tem que incentivar a demanda agregada. E se o setor privado não incentiva, infelizmente, para o bem ou para o mal, é o setor público que tem que fazer isso. Isso já dizia o Keynes lá nos anos 30. Então vamos lá. Incentivar a demanda agregada. O que para quem está em casa assistindo? Basicamente, o governo tem que fazer? Basicamente, o governo tem que gastar. Tem que investir, por exemplo, em infraestrutura. Né? Mas com a PEC do teto de gasto, como é que faz isso? Exatamente. A PEC do teto de gasto impede o governo de gastar, de investir. Embora a PEC... Aquela PEC que foi aprovada lá atrás no governo ainda do Temer em 2016. Uma ideia do Henrique Meirelles de colocar um limite nos tetos. Porque o gasto primário é basicamente gasto de pagamento de folha, inativos, consumo do governo, de fato vinha crescendo a uma taxa grande. Então a ideia era evitar que isso colocasse o crescimento da dívida bruta do governo em uma trajetória insustentável. O problema é que quando a gente está falando em dívida bruta do governo, nós estamos falando em dívida sobre o PIB. Se o PIB não cresce e a dívida mantém um crescimento, mesmo que ainda que constante, isso vai ter um impacto sobre a dívida bruta. Bom, e aí a PEC dos gastos, ela inicialmente não atuava sobre os investimentos, mas hoje já não há espaço, dada a estrutura de gastos do governo federal e dada a PEC, para aumentar os gastos, por exemplo, em infraestrutura. Por que o gasto em infraestrutura é fundamental? Porque o gasto em infraestrutura, ele, em geral, tem uma capacidade multiplicadora muito maior, porque investe-se, por exemplo, na construção, ou antes fosse uma construção, vamos pensar em reposição do estoque por exemplo, de pontes que estão necessitadas, recapeamento de estrada, manutenção. Nem isso está sendo feito. Por onde passa a produção. Por exemplo. E aí, isso, obviamente, acaba tendo um impacto positivo sobre o investimento privado. Né? Então, nós estamos num dilema que hoje, no atual governo, por exemplo, se propôs no orçamento do ano passado, que está em vigência agora, uma proposta de já a PEC que independe disso, um limite do déficit primário, que é o déficit do governo menos o pagamento do juro da dívida, e a regra de ouro. A regra de ouro diz o seguinte: o governo não pode se endividar para pagar gasto corrente. Muito razoável. Claro, se você se endivida para pagar o gasto do seu supermercado, você já está numa situação muito complicada. O problema é que esses três objetivos, numa economia operando praticamente com um crescimento zero, que é a perspectiva desse ano é menos de 1%, torna impossível a própria manutenção do governo. Então, o que aconteceu agora? O governo teve que colocar no Congresso uma emenda para liberar quase 250 bilhões 248 bilhões, né? de reais, que na verdade é quebrar, com a autorização do Congresso, a regra de ouro. Ou seja, a situação é muito grave. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade que não seja investimento. Como o setor privado não investe, não tem outra alternativa. Ou o Estado, de alguma maneira, investe, ou então nós vamos continuar nessa situação por muito tempo. Essa não é definitivamente a visão da equipe econômica comandada por Paulo Guedes. As propostas são todas no sentido de promover cortes, não é? E o ajuste fiscal. Não é? Exatamente. O governo, ele, principalmente a equipe econômica... Então não há perspectiva nesse caminho, até onde a gente pode enxergar. A meu juízo, não. Porque a equipe econômica informa que se fizer a reforma da Previdência, não sei se a reforma do governo é a necessária, enfim, não estudei o suficiente. Mas, enfim, alguma reforma da Previdência teria que ocorrer. Mas todo mundo sabe que uma reforma da Previdência só tem efeito de médio e longo prazo. Não tem como uma reforma da Previdência produzir um efeito... 10 anos.
né? Na melhor das hipóteses, né? O que está sendo dito aí, baseado em critérios que eu não li, então não tem como avaliar. Eu estou achando muito alto isso, mas enfim. Mas não é de curto prazo. Não tem maneira de resolver no curto prazo. E precisa de uma solução de curto prazo. Naturalmente, que é porque curto prazo é nesse ano. Nós temos 13 milhões de desempregados. O desemprego no Brasil está em torno de 12,5%, 13% da força de trabalho. Fora o chamado desemprego, o desalento. Aqueles que não entram no cálculo porque já estão desalentados, né? Na verdade, não saem para procurar emprego. Porque atento que o desempregado é quem está procurando emprego no último mês. Se no último mês o cidadão não está procurando emprego, ele não entra no cálculo, nesse cálculo aí. O desemprego entre jovens está em torno de 40% da força de trabalho. Ora, como se livrar dessa armadilha, eu não vejo muita forma que não seja, de alguma maneira, algum tipo de alguma coisa muito criativa, ou o Estado criar mecanismos para aumentar o crédito, para, de alguma maneira, aumentar o investimento em infraestrutura. Agora, Frederico, você falou que, concluiu na sua fala que o empresariado não vai investir, quem tem que investir é o governo. Por que o empresariado não vai investir? Você se referiu à reforma trabalhista, à terceirização, enfim, que foram projetos, a PEC, projetos aprovados ainda no governo Temer. E o grande argumento era justamente que eles iam promover um choque no mercado de trabalho e criar novos empregos, porque os empresários iam começar a empregar mais, a ter mais confiança para aumentar, né, a força de trabalho nas suas indústrias, nas suas empresas e tal. Por que isso não aconteceu? E o que foi tão argumentado? Nós passamos, né, um ano inteiro escutando isso. O caso do mercado de trabalho é o exemplo mais interessante. Na verdade, a hipótese por detrás, por exemplo, de fazer reformas trabalhistas, etc., é que você vai atuar na oferta de trabalho, né? E que, portanto, com uma maior flexibilização, o empresário teria um incentivo a contratar com mais facilidade, porque ele poderia também demitir com mais facilidade, né? Então, tem uma hipótese aí que diz o seguinte: se o mercado é muito inflexível, eu contrato um determinado funcionário, eu vou ter dificuldade para demitir, então eu não contrato. O problema é que, na verdade, a experiência empírica demonstra, não só no Brasil, como em vários países do mundo, a Europa é um caso importante para isso, que é o seguinte: o empresário investe se ele vê ali no futuro perspectiva de ter lucro, porque senão ele não investe. É melhor ele operar no mercado financeiro, não é isso? Então você tem uma taxa de juros muito alta que estimula qualquer empresário, qualquer cidadão a manter o dinheiro parado, ganhando juros no mercado financeiro, porque isso é a sua estratégia de menos risco, né? Agora, se você vai investir, para que você, o empresário, invista, é obviamente necessário que ele veja ali uma possibilidade, por exemplo, de que vai aumentar o consumo no futuro. Como a economia operando uma recessão muito grande, ele não vê essa possibilidade. Com a taxa de juro real, a taxa de juros caiu, nominal, mas a taxa de juros real no Brasil ainda é muito alta. Por que ele vai investir? Ele não investe. E ao não investir, essa situação vai se agravando. E aí a reforma trabalhista, que pelo argumento diria que facilitaria o investimento do empresário, não facilita, porque não adianta, ele vai empregar um cidadão para uma determinada atividade, só porque o custo da mão de obra é mais barato, ele não faz. Ele faz, na verdade, se a possibilidade futura de lucratividade dele for maior do que o custo que ele empregar. Então, ele não emprega. E o problema é que, numa recessão muito grande, foi o que aconteceu com a Grande Depressão nos Estados Unidos, nos anos 30, e que o Keynes diz o seguinte: olha, não dá. Ou o Estado entra para estimular a demanda e essa demanda gerar um processo virtuoso,
então não tem jeito. Agora, o fato é que o Congresso segue, né, e os governos que estão passando aí seguem tentando aprovar reformas sempre com esse argumento, o argumento de enfrentar a crise econômica que o país vive. Isso vale para a reforma trabalhista, agora para a reforma da Previdência e a já anunciada reforma tributária, né, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que está em vias de instalar lá a comissão especial que vai analisar a reforma tributária. A reforma tributária é mais um desses argumentos que, enfim, que surgem como insuficientes, né? Não são argumentos, mas, enfim, ações de governo e aprovados pelo Congresso que se mostraram insuficientes para enfrentar a crise, ou tem chance de trazer resultado? A reforma tributária, meu juízo, é essencial. Vou explicar por quê. Mas, de qualquer maneira, uma reforma tributária também não resolve o problema de curto prazo. O problema de curto prazo que nós temos hoje é uma taxa de desemprego muito elevada, uma taxa de desalento da mão de obra muito elevada, uma economia que não cresce. Como resolver isso? Tem que resolver isso no curto prazo. Nós comentamos no início do programa, 5 anos que nós não conseguimos recuperar. Então tem que botar dinheiro... Nós temos que arrumar um jeito de investir para retomar a economia. Né? Nós estamos a 5% do PIB, mais baixo do que do PIB total, do que em 2014. Imagina o PIB per capita, né? Dividido pela população. Isso é uma coisa. Reforma tributária, ela é essencial por várias razões. A primeira e mais importante, o nosso sistema tributário ele é concentrador de renda. Ele para ser bastante claro, é um absurdo, porque quem paga imposto no Brasil, muito, são os pobres. Os ricos não pagam imposto, ou pagam muito pouco imposto, obviamente. Então a carga tributária no Brasil, ela tem um nível relativamente alto para padrões de países em desenvolvimento, embora não muito alto para países desenvolvidos. Estamos em torno, há cerca de 15 anos, em torno de 32%, 33% do PIB. Só que as pessoas mais ricas pagam muito menos do que isso e as mais pobres pagam muito mais. A razão pelo qual o sistema é regressivo aí é um outro programa, uma outra discussão. De qualquer maneira, uma reforma tributária que melhore o perfil distributivo da cobrança de impostos no Brasil seria essencial. Seja por causa dos impostos indiretos, por exemplo, ICMS, ISS, IPI, etc., que na verdade incidem sobre bens de consumo, bens industriais, que quem em última instância paga é a população. Mas isso obviamente tem um impacto sobre a produção também, não há dúvida disso. Então, do ponto de vista da produção, é justamente o empresariado. Porque o sistema tributário ele é muito difícil de entender, etc. De outro lado, por exemplo, os impostos diretos, imposto sobre propriedade, IPTU, IPVA, ou imposto de renda no Brasil, ele, na verdade, é muito mal distribuído. Saiu um dado recente em que aqueles que ganham mais de 40 salários mínimos no Brasil têm uma alíquota efetiva do imposto de renda de aproximadamente 5% a 10% da sua renda. É um assinte, é uma coisa terrível. Por quê? Porque, na verdade, não se tributa, por exemplo, lucros e dividendos. Então, na verdade, os ricos não ganham renda do salário, ganham lucros e dividendos, não são tributados. Então, há que se fazer uma reforma tributária. Só que não é trivial isso. Por quê? Porque também tem uma questão federativa. Lembremos que boa parte dos impostos... Claro, tem os impostos são municipais, estaduais e federais. E concentrados na mão do governo federal. Não necessariamente. A Constituição de 88 conseguiu fazer uma relativa redistribuição dos impostos. O problema é menos a concentração, a meu juízo, e mais o fato de que há um emaranhado aí de questões. Quer dizer, com o ICMS, a guerra fiscal, por exemplo, enfim, tem uma série de dificuldades. No caso de Minas Gerais, por exemplo, a Lei Candir trouxe grande prejuízos, por exemplo. Não é? Que o Estado basicamente depende de ICMS, você tem isenção daquilo que você... E agora, no caso de Minas Gerais, ainda tem o problema da CEFEM. Que as suas maiores riquezas, não é? Então, assim, não é trivial,
por exemplo, impostos sobre transmissão de bens, ou seja, imposto sobre causa-mortes e doação, né? O chamado imposto de transferência de imóveis quando alguém morre no Brasil. A alíquota média, ele é estadual, é em torno de 8%. Nos Estados Unidos, que é um país que cobra pouco imposto disso, é em torno de 25% a 30%, ou seja, não é possível. Né? Que é o chamado imposto de herança, desculpa. Frederico. Há que mudar. Só para concluir, mas isso não resolve o problema de curto prazo que nós estamos vivendo. Por isso que eu digo, é como a Previdência. Esse é um tema de longo prazo. Só para a gente também buscar entender né, a crise política, a crise econômica, nós podemos dizer que a crise política teve um grande peso. Nós estamos aqui relacionando todos os acontecimentos e tal a esse período recente da história do país, que tem aí 5, 6 anos, não é? E que nós tivemos grandes momentos de ruptura ou de tensão não é? Você acredita que a crise política esteve e está ainda movendo ou não? Esse desarranjo coincide? Como é que é a sua visão disso? Eu acho que a crise política ela teve um papel importante lá atrás, né, no período Dilma. Se a gente pensar, desde 2013 nós nos desajustamos e não conseguimos nos acertar, né? Chamando 2013 como as grandes manifestações de junho, né? As jornadas de junho. E dali em diante, a verdade é que nós estamos num caminho... Nós estamos no rescaldo. E perigoso ainda por cima. Mas assim, eu acredito que sim, que a crise política contribuiu muito, né? No período do governo Dilma, assim que ela foi eleita, ela não conseguia dar sequência às suas propostas, porque você tinha ali uma questão com o Congresso. Mas eu não acredito que atualmente isso se explique. Né? Quer dizer, o novo governo ele tem uma visão clara. A equipe econômica, o Paulo Guedes e sua equipe, diz o seguinte: olha, nós vamos fazer um ajuste fiscal rigoroso e vamos baixar o crescimento da dívida. Esse é o argumento. O que é entendido como ajuste fiscal é um controle absurdo dos gastos, né? Dos gastos públicos. Como as receitas não estão crescendo, porque a economia também não está crescendo, isso, na verdade, e a PEC dos gastos obriga a ter um certo limite. Então, o que está acontecendo? Os gastos públicos estão caindo. Né? Então, gasto, por exemplo, em ciência e tecnologia está em níveis... Um erro de diagnóstico e uma abordagem equivocada para um momento de crise como esse. Um erro de diagnóstico e uma abordagem equivocada para um momento de crise como esse. Exatamente. Que é todo esse argumento que eu estou trazendo até aqui. Acredito que é um erro grave e de consequências sérias, porque, na verdade, quando se corta a reposição do capital, por exemplo, quando eu estou chamando de reposição do capital, não é investir em infraestrutura, é recapeamento de rodovia, quer dizer, é manutenção. Quando isso cai a níveis praticamente próximo de zero, obviamente tem um problema grave aí, né, que dificulta, inclusive, a retomada do investimento privado. Frederico, muitíssimo obrigada por ter vindo ao mundo político, dar uma clareada aí nessa situação dramática que nós estamos. Dramática. Eu conversei com o economista Frederico Jaime Júnior. Ele é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Ele fez aqui para nós uma leitura da situação econômica, por que o Brasil não volta a crescer, o PIB tem uma previsão cada vez pior de crescimento para 2019, e ele faz então uma leitura dos acontecimentos, o que nos últimos anos nos trouxe até aqui, e as implicações do que o governo Bolsonaro está fazendo, a equipe do governo Bolsonaro está fazendo neste momento. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quiser rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.